Olá a todos, o meu nome é Antônio Donizete e eu vou estar apresentando um trabalho sobre segmentação de imagens histológicas de espermatozoides de alpaca. O meu trabalho consiste na introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados e discussões, conclusão e as referências. Nosso trabalho ele consiste de aplicar um método de segmentação de imagens. Segmentação de imagens nada mais é do que separar a imagem, fragmentar ela de alguns pedaços ou de alguma maneira. Essa separação pode ser sem critério, ou, como é o caso aqui, nós estamos aplicando com algum critério. Então, queremos separar certas regiões de imagens que são de interesse. Um exemplo, por exemplo, de como esse tipo de técnica pode ser aplicada imagine que você tem uma imagem de uma rua com carros e você quer separar somente os carros da imagem para alguma análise. Então, isso seria uma segmentação. Você vai identificar eles na imagem e separar eles e colocar imagens próprias separadas, segmentadas, como nós chamamos. É, as imagens elas vão envolver vicuna pacus ou alpacas. São animais tradicionais do Peru, bastante comuns e que possuem longas tradições de anos e anos de criação para diversos tipos de aplicações, desde alimentação à colheita de lã. E recentemente houve um crescimento no uso da lã desses animais, o que levou a um interesse de melhorar as práticas de criação, porque ao longo dos anos essas práticas mais tradicionais acabaram resultando em algumas práticas ruins que levaram a uma perda de diversidade genética entre os animais. Então, a intenção, o estudo visa conseguir melhorar a diversidade genética, preservar a diversidade genética desses animais. Como isso vai ser feito? Com o estudo inicial das imagens de espermatozoides. Espermatozoides são células especializadas em transmitir características hereditárias. Ou seja, se você quer preservar características hereditárias com certa importância, uma boa qualidade de uma transmissão hereditária entre grupos, entre gerações de animais, a análise de espermatozoides pode ser bastante útil e bastante eficaz. Esse tipo de análise geralmente é feito por o que é chamado de um espermograma, que um técnico ou uma pessoa vai olhar para imagens histológicas de espermatozoides coletados dos animais e observar certas características neles, procurando fazer uma análise. Como a descrição mostra, já indica, é uma análise bastante subjetiva desse tipo de imagem, que pode causar certos problemas ou certas dificuldades, certas questões que não são muito legais. Vem aí então a ideia de aplicar a segmentação. Como? A gente pretende então pegar essas imagens e segmentar somente as partes de interesse, somente as partes em que os técnicos precisam olhar, para diminuir então um pouco essa subjetividade. Obviamente esse trabalho tem que ser feito com um pouco de cuidado, porque ele tem que ignorar regiões que podem aparecer nas imagens que não são de interesse. Como na imagem à direita aqui dá para ver, tem várias regiões ali em cima, mais ou menos no meio à direita, que não vão ser analisadas, enquanto que as células que estão ali embaixo, na direita e mais à esquerda, ou na primeira imagem ali as duas mais destacadas, como dá para ver, são bastante diferentes. Você não quer que um técnico perda tempo tendo que procurar, tendo que fazer algum tipo de coisa que pode prejudicar ainda mais essa subjetividade. Aqui a gente então tem um sistema que fez a segmentação de uma imagem de um espermatozoide coletado de bovinos. É uma rotina já treinada para esse tipo de imagens. Então, o objetivo é conseguir pegar essa rotina, esse sistema que consegue fazer essa segmentação desses animais bovinos e aplicar ela nos espermatozoides das alpacas, para que possam ser utilizados nas rotinas de análises nos espermogramas. Só que para isso, existe um certo estudo da influência de como a coleta das imagens vai influenciar os filtros e os parâmetros utilizados nesse sistema. Então, os objetivos envolvem justamente estudar qual é a influência dessa aquisição de cores e formas, tipos de artefatos que aparecem na imagem, nos resultados e conseguir fazer uma adaptação adequada do sistema. Então, os materiais utilizados consistiram de um banco de dados de imagem que inicialmente teve que ser organizado e separado, porque eles são coletados conforme
os grupos que da onde eles são separados conforme os grupos que foram coletados e sem muito critério para tamanho da imagem, magnitude, o conteúdo, às vezes algum problema que aconteceu na imagem. E por causa disso, então primeiro tem que se fazer essa separação. Em seguida, a gente faz análise do tamanho da imagem e das regiões de interesse. Isso é importante, como dá para se observar ali na imagem B. Você tem então, aqui é um processo de segmentação em que ele está analisando as regiões de interesse antes de separar elas, né, essas imagens. Então, você tem a imagem A, a imagem original. A imagem B, ela está reencontrando as regiões de interesse para segmentar. A imagem C também, só que a diferença da imagem B e C é que na imagem B você não tem critério de área para achar a região de interesse. Na imagem C você tem um critério de área, então ele encontra somente as regiões que a gente realmente está procurando. Então essa análise de tamanho precisa ser feita. Então, por fim, a gente também consiste da análise de você rodar o sistema, ver como ele se comporta, e então aplicar, corrigir parâmetros, aplicar parâmetros novos se necessários. Então, inicialmente o sistema consistia então de um banco de 74 imagens, né? E quando ele foi rodado, uma vez feito a correção de área e tudo mais, como mostrado no slide anterior, ele era capaz de separar as regiões de interesse como a imagem A, mas ele também puxava regiões artefatos, ou como na imagem B, o que pode acabar prejudicando na análise se você tem vários lixos ali, coisas que não vão ser feitas para análise. Então isso precisava ser corrigido. Com isso foi feito um estudo de aplicação de alguns novos parâmetros, principalmente estudo de simetria. Dessas regiões de interesse, elas apresentavam um certo o valor de um parâmetro que a gente chamava de simetria. E esse parâmetro acabou que ajudava, criando um critério com ele, além do critério de área, e como era utilizado anteriormente, mostrado nos slides anteriores, resultava numa seleção de imagens muito melhor, né? As imagens que a gente realmente estava procurando dos espermatozoides, excluindo os lixos. Porém, com uma pequena perda de alguns espermatozoides que eventualmente tinham uma simetria um pouco mais complicada. Nas 74 imagens que a gente analisou, 142 cabeças foram contadas, né, à mão para esse estudo e 131 foi separada corretamente, né, uma taxa de 92% de acerto. Houve uma perda, porém não houve a presença daqueles lixos que atrapalhavam bem mais, porque às vezes eles vinham em grandes quantidades, em grandes números, e isso podia atrapalhar a rotina, né? Então, uma vez feita essa análise, a gente chegou num resultado considerado satisfatório para poder fazer a separação. E acredita-se que talvez utilizar um banco de imagens maior é um valor bastante utilizável nessas rotinas, né? Então, basicamente o que a gente pôde observar então é que como o sistema já estava treinado para fazer análise de espermatozoides, e ele apresentou esses problemas, a gente acabou vendo a influência nas técnicas utilizadas para fazer a formação dessas imagens histológicas, o surgimento dos lixos, das cores utilizadas, o tamanho das imagens. E então isso foi necessário uma adaptação. Foi possível, então, uma vez feita essa adaptação, obter um resultado favorável com uma taxa de acerto de 92%. E por fim, a gente pretende, então, feita essa análise, estudar a viabilidade de implementar um sistema que utiliza machine learning para fazer essa análise, sem a necessidade de ter uma adaptação como essa, em que é feita à mão, procurando parâmetros. Esse é possível desenvolver um sistema que é capaz de encontrar os parâmetros, né, utilizando as técnicas de aprendizado de máquina. Bom, essas foram as referências utilizadas. E, bom, é isso. Muito obrigado.